Olá, tudo bem? Decidi gravar um vídeo para falar um pouco sobre a decisão do STF semana passada, sobre as ações coordenadas contra escritores, jornalistas, enfim, qualquer pessoa que publicasse algo que desagradasse a qualquer grupo organizado no Brasil. Depois de 4 anos que eu me meti nessa confusão, finalmente o STF entendeu por 10 votos a zero que a coordenação de ações via juizado especial civil é ilegal. E quando isso acontecer, ou seja, quando houver muitas ações com o mesmo assunto, o mesmo objeto, o mesmo objetivo, elas devem ser ajuntadas e não transformar a vida do demandado numa via crucis jurídica, que foi o caso que aconteceu comigo. Falar um pouco sobre o que eram as JECs, o que é a JEC, né? Porque as pessoas não entendem muito. Eu também não entendia até me meter nisso. O Juizado Especial Civil foi uma coisa criada para democratizar o sistema jurídico no Brasil, né? É um tipo de justiça gratuita, muito fácil de ser acessada e que deve ser defendida. Tem aspectos muito positivos nos JECs e que ele surgiu inicialmente para dar oportunidade para o pequeno se defender ou procurar ou processar o grande. É, sempre dou o exemplo, você comprou uma geladeira nas Casas Bahia e mora numa cidade pequena e você consegue demandar as Casas Bahia no juizado da sua comarca, da sua cidadezinha lá, e o advogado das Casas Bahia vai ter que se defender na sua cidade. É uma justiça gratuita e ela tem essa peculiaridade, ela faz o demandado ter que ir lá ou ser representado lá. Até que isso não seja abusado, é uma justiça que me parece importante, mas só que nas últimas décadas, na última década e meia, isso começou a ser abusado. Casos emblemáticos para mim foram o da Elvira Lobato, em 2007 2008, que recebeu 111 processos, o da Rita Lee, que no seu último show, eu acho que foi em Aracaju, ela xingou os policiais que estavam batendo nas pessoas que estavam fumando maconha e eles entraram com um grupo deles entrou com muitos processos via JEC contra a Rita Lee, via Juizado Especial Civil. A Rita Lee, não sei se teve 30, 40, enfim. Pelo que eu sei, o meu caso é o mais numeroso. Eu sei de outros, um jornalista que foi processado por cerca de 90 colecionadores de arma. Há muitos outros casos enfim, cujas pessoas têm um pouco de medo, não querem publicizar isso, não querem falar na imprensa, com medo que somente a perseguição. Mas na minha época, quando eu comecei a ver esse número de casos pipocar e aumentar muito rapidamente, eu decidi que isso deveria ser público por dois motivos. O primeiro motivo, eu me senti um pouco mais seguro, embora não muito, em relação às ameaças de morte que eu estava recebendo na época. Então, quanto mais isso saísse na imprensa internacional e aqui do Brasil, eu me sentia um pouco mais seguro, não sei até que ponto. E o segundo motivo era tentar criar algum tipo de, no momento seguinte, de jurisprudência para que isso não acontecesse com mais ninguém. Quer dizer, que não acontecesse com mais nenhum escritor, ou com nenhum cineasta, ou com nenhum jornalista, ou com nenhuma pessoa que publica algo em alguma rede social que vai desagradar um grupo de pessoas muito articuladas e de má fé. Isso custou muito para mim, esses 4 anos. Foi. Isso, enfim, nunca mais consegui trabalhar na imprensa, porque todo mundo morre de medo da Igreja Universal. Também não sei se estavam querendo muito mais o tipo de coluna ou de crônica que eu estava me propondo a escrever. Isso teve consequências muito drásticas na minha vida pessoal, mas acho que agora me sinto um pouco vitorioso e queria compartilhar isso com vocês. Eu acho que todo mundo está mais seguro hoje, depois de 4 anos, e eu espero levar esse recorde de 144 processos para mim. É um recorde meio deprimente, mas a ideia de que ninguém mais vai receber 144 ou 154, ou mesmo 10, 20, porque eles todos vão ser juntados num só, a partir daqui me deixa muito feliz. Eu queria agradecer à Associação Brasileira de Imprensa,
que por uma articulação do Afonso Borges, pelos escritores, enfim, o pessoal me levou até a ABI, que comprou meu caso, e tem uma dessas ADIs, ela é fruto dessa articulação com a Associação Brasileira de Imprensa. A Abrage é autora de outra ADI, dessas que foram contempladas pelo STF. Houve uma audiência pública no MPF no Rio, com a ABI, com a Abrage, com várias associações de classe, sobre o meu caso. Eu acho que isso inspirou muito o prosseguimento dessas ADIs. Há um inquérito correndo no Ministério Público Federal do Rio de Janeiro que tenta responsabilizar a Igreja Universal pela prática de assédio jurídico. Eu espero que o dolo seja comprovado. Recentemente, a revista Piauí, numa reportagem do Alan de Abreu, publicou o depoimento de um pastor que me processou e que processou Vera Lobato, e que agora ele saiu da igreja, e ele diz que fez obrigado, que é uma ação coordenada mesmo e tal. Os argumentos da igreja, na defesa da igreja no inquérito, são hilários, assim, é muito surreal. A igreja fica profundamente ofendida que ela esteja sendo investigada ou demandada pela promotoria. Diz que as minhas palavras nunca salvarão nenhuma alma sequer, que eu não sei qual é o prazer e o amor de salvar almas pelo Brasil afora. Coisa que eles deveriam estar fazendo, ao invés de fazer o que eles fazem. E isso não está concluso ainda. Eu espero que essa conclusão aconteça e consiga se provar. No meu caso, são alguns padrões que se repetem igualmente em lugares muito distantes. As ações são todas feitas em lugares muito distantes, longe mesmo das capitais dos estados brasileiros, quase em todos os estados brasileiros. Nenhuma é onde eu moro, em São Paulo. Pela competência do Fernando Idel e do Lucas Mourão, meus advogados, e da Mídia Defense, a ONG inglesa que patrocinou a minha defesa, a gente quase liquidou esses processos. Acredito que está faltando uns 6 ou 8 para matar o 144. Tiro disso essa vitória jurídica que me parece assim histórica e muito importante para todos nós, mesmo. Eu acho que a maioria das pessoas não tem noção do nível de ameaça à liberdade de expressão que isso representava até a semana passada. Estou montando um filme inspirado por essa história. Viajei pelo Brasil durante 2 anos filmando. Agora estou em processo de edição. Tem um livro também que está articulado com isso. Mas agora eu queria agradecer a todo mundo que me apoiou, os meus amigos, as pessoas que me conhecem pelo que eu escrevo, pelas redes sociais, a quem aturou as minhas lamúrias durante esse tempo todo. É muito reconfortante e quase inacreditável mesmo poder falar essas coisas que eu estou falando aqui para vocês. É isso. Obrigado.